Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez nós estamos reunidos para a nossa classe de catecúmenos, sala de integração, com vistas a batismo e profissão de fé. E louvamos ao Senhor pela vida de cada um de vocês, por suas famílias. Deus tem conduzido a todos com a boa mão do Senhor e nós estamos nos preparando para melhor servi-lo. Meus amados irmãos, como os irmãos bem sabem, esta aula está sendo gravada, mas nós temos o chat, o YouTube para nos interagirmos e tirarmos dúvidas, colocações, enfim, aquilo que os irmãos assim desejarem, para que nós possamos então poder ter uma melhor compreensão da palavra do Senhor. Meus amados, hoje nós vamos estudar a nossa lição 7ª. Eu já deixei para vocês as orientações da nossa aula. Nós temos ali a obrigatoriedade da leitura da lição, isso é muito importante, também da participação nas aulas, né, no caso nas transmissões, e também, né, logicamente, assinalar a sua presença. No mais, nós colocamos ali alguns complementos de leitura para essa aula, o Catecismo Maior, o Breve Catecismo, a nossa confissão. Então, os irmãos devem, logicamente, à medida do possível, tentar fazer essas leituras. E como sugestão, eu coloquei ali um livro, que é este livro aqui, né? A Lei de Deus, a Perfeita Liberdade, do Michael Horton, e coloquei como sendo uma sugestão apenas o capítulo 1 desse livro. Os irmãos não têm a obrigatoriedade da leitura, os irmãos não têm a obrigatoriedade da compra do livro, fiquem tranquilos quanto a isso, mas é sempre bom trazer, né, perspectivas, né, de crescimento, caso cada um queira avançar um pouco mais, ou também tenha tempo, né, condições para investir, né, em compra de livros, leituras, enfim. Então, o nosso objetivo não é limitar o conhecimento, mas é expandi-lo na medida de cada um, né, do seu tempo, das suas condições, fazer isso, certo? Nós hoje vamos estudar acerca da lei do Senhor, mas antes vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Ele graça, iluminação para a compreensão da sua palavra. Vamos orar. Pai, muito obrigado mais uma vez por esse momento, um momento tão precioso, momento que estamos, ó Senhor, na Tua presença e podemos desfrutar, Senhor, da Tua graça. Ó Deus, nesse instante, nos faz compreender as Sagradas Escrituras, nos faz, Senhor, entender acerca daquilo que o Senhor revelou a nós. Obrigado, Deus, pela vida de cada aluno, de cada um. Nós também oramos pelas famílias. O Senhor conhece, Senhor, a rotina de cada um, suas dores, suas lutas. Portanto, ó Pai, esteja com eles e dando, acima de tudo, a eles sabedoria, discernimento, ânimo, coragem para, ó Deus, perseverar na fé e na caminhada cristã. Obrigado, Senhor, é assim que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos estudar acerca da lei do Senhor, e o primeiro ponto a ser considerado é que a lei do Senhor, ou os 10 mandamentos, eles são um meio de graça de Deus, pois não conheceríamos o pecado se a lei não nos tivesse dito que é pecado. É como, por exemplo, nós andarmos no trânsito. O fato é que a lei de trânsito nos auxilia a não cometermos acidentes. Então, são estabelecidos princípios, preceitos, para que possamos, então, caminhar ou guiar um transporte. Um outro fator é o seguinte: o fato de uma pessoa ser desconhecedora da lei, exemplo, uma pessoa de outro país, um
um japonês ou um italiano, enfim, vem para o Brasil e não conhece a sua rotina de trânsito, ou, por exemplo, tudo bem que é um símbolo universal, mas as cores do semáforo fossem invertidas, e ele fosse parado por um guarda. O fato dele desconhecer da lei não significa que ele seja inocente. Então, a lei, ela não está subordinada à consciência ou à razão ou ao discernimento do outro. Então, a lei não depende do meu parecer para ser aplicada ou não. Ela é aplicada independente da minha consciência, da minha ciência, da minha razão. Entendeu? Então, a lei, ela está acima do ser e não o ser acima da lei. Então, isso é muito importante. Por que dizemos que a lei, então, ela é um meio de graça? Justamente nesse sentido. Porque quando, então, nós somos submetidos à lei, a qual nos condena, a qual nos revela o nosso ser e o nosso pecado, ao mesmo tempo, a lei nos traz a consciência e a razão, no sentido das práticas morais. O que é que nós também queremos enfatizar aqui? A lei não é um conjunto de regras morais e éticas. A lei não é para ser encarada como um manual sociológico, social, comportamental. Não. A lei é para ser vista como o padrão estabelecido por Deus e como não só o parâmetro de Deus, mas revela também a sua santidade, a santidade de Deus. Então, ao nos depararmos com a lei, com os mandamentos, percebemos quem somos, percebemos que somos dependentes de Deus e, com isso, vislumbramos, adoramos na beleza da sua santidade. Então, a lei, ela não salva, a lei, ela não regenera, a lei, ela não redime, não é através da lei que somos adotados, não é através da lei que somos convertidos, não é a lei que nos traz arrependimento, não é a lei que nos traz perdão de Deus, não é a lei que nos traz o estado de glorificação, não. Toda a ordem de salvação, ela é um ato de Deus. Ela é um ato de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Toda a salvação é dessa forma. Mas a lei, ela é estabelecida porque ela é o ponto de partida. Também nós temos que compreender que a lei, ela é, logicamente, uma lei estabelecida no seu sentido jurídico, forense, né? Com Moisés, no Monte Sinai. Ele recebe de Deus as tábuas da lei, o relacionamento horizontal, o relacionamento vertical, a lei que estabelece a relação com Deus e a lei que estabelece a relação com o outro. Ele recebe essa lei no Monte Sinai, mas esta lei está presente desde a criação, porque a própria criação foi criada a partir de leis. Leis regem o mundo. Nós temos que ter essa concepção. O próprio pacto de obras, ele é quebrado não a partir de uma lei particular, mas a quebra, o pecado original, ele é oriundo da quebra dos 10 mandamentos. São esses 10 mandamentos que são quebrados no Éden por Adão e Eva. Então, uma lei, ela é estabelecida por Deus, claro, ela é, vamos dizer assim, autenticada, né?
ela é registrada em Êxodo capítulo 20, entregue para Moisés, que é o representante do povo, mas ela está presente desde o Éden. Então isso tem que estar muito claro na nossa mente, muito claro para nós que a lei já existia. Uma questão que também é importante acerca da lei é que ela não visa trazer apenas aspectos morais e éticos e externos, muito embora isso seja importante. Porque, por exemplo, a nossa sociedade, e a sociedade ocidental em específico, ela é regida pela lei ou pela a questão normativa judaico-cristã. E hoje em dia está-se em uma quebra dessa concepção judaico-cristã. Por exemplo, do aspecto patriarcal. Então, tudo isso está sendo colocado como algo a ser desconstruído na nossa sociedade, porque tudo se relativiza. Então, por exemplo, a lei ela vai de encontro ao que nós vivemos hoje. A relativização, por exemplo, você tem o seu Deus, eu tenho o meu Deus. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Isso é relativizar o que é absoluto. Percebe? Então, tudo passa a ser a percepção do outro. A verdade é a verdade de cada um. Percebe isso? Então, isso vai de encontro a tudo que a lei ela estabelece. Ela estabelece valores absolutos. Questões inalienáveis. Percebe isso? Então, nós temos que compreender que a lei ela estabelece valores, ela estabelece uma moral, ela estabelece uma ética, ela é sim uma concepção comportamental, mas o seu objetivo final não é esse. A finalidade da lei é apontar para Cristo. A finalidade da lei é nos dizer: você é incapaz de cumpri-la. Você precisa de um mediador, de um redentor, para então ser aceito por Deus. A lei tem utilidade hoje? Claro que tem, porque é a lei que vai reger, que vai me dar o norte de como agradar a Deus. Percebe? A lei não é. Isso é muito importante. A lei não é o alvo que desejamos alcançar para obter de Deus reconhecimento. Mas ao praticarmos a lei, conhecemos e reconhecemos e agradecemos por tudo aquilo que Deus fez por nós. Então, a lei não é um ato para eu barganhar com Deus, mas a lei quando eu pratico, é um ato de gratidão e de reconhecimento de Deus. Então, isso é fundamental nesse aspecto. E aí nós temos lei moral, lei cerimonial, lei civil. Aqui a gente não está estabelecendo que a lei se divide, mas a gente está estabelecendo a funcionalidade da lei dentro de alguns aspectos. Primeiramente, lei civil. É estabelecido aspectos peculiares do povo de Deus, dos hebreus, em uma determinada época. O comportamento, como eles viam, o aspecto jurídico, o aspecto de vestimenta, como então iria se comportar a questão dos reis, dos sacerdotes. Então, a ideia de uma teocracia, né, que se vivia antes, inclusive, dos reis, e como então o povo deveria estabelecer essa
questão civil, como povo, como nação. Depois nós vamos ter um aspecto cerimonial, ou seja, o aspecto cultico da lei. A lei estabelecendo como Deus deveria ser adorado, como Deus deveria ser cultuado. É tanto que essa lei já estava em Gênesis, que o descumprimento de Caim, em Gênesis 4, é justamente sobre o aspecto que Deus estabeleceu em relação a como ele deveria ser adorado. Então, há a lei cerimonial, que esta lei Cristo cumpriu todos os ritos e a lei cerimonial. O que restou para nós? Não temos a lei civil e não temos a lei cerimonial, mas temos a lei moral. Perceba, lei moral não é moralismo. Isso é importante. Não são aspectos externos, mas é aquilo que Deus me transformou e eu externalizo isso através de atos morais, porque há uma nova criatura, um novo ser. Percebe isso? Então, esse novo ser, essa nova criatura, cumpre aquilo que é correto com a motivação correta. Isso é fundamental. Quando eu, de alguma forma, cumpro algum aspecto da lei, mas a minha motivação, exemplo, está na autopromoção, está no reconhecimento pessoal, está no enriquecimento ilícito, está na vaidade, na soberba, então logo eu não estou cumprindo o mandamento. Mesmo que eu siga algo externo dele, a motivação que me motiva a cumprir aquele mandamento também deve ser correta. Feito essas considerações, nós vamos então para o texto, logicamente, de Êxodo. Eu quero que os irmãos, por gentileza, abram no texto de Êxodo, capítulo 20, parte do verso 1. Nós não vamos entrar em tantos detalhes acerca de cada mandamento. O objetivo não é esgotar o assunto, até porque não daria. Teríamos que ter cada mandamento, uma aula ou até 2 aulas para cumpri-lo. Mas o objetivo é fazer um panorama, concepções gerais acerca de cada um, para dar aos irmãos justamente a noção do que seriam esses mandamentos. Os irmãos, tendo a Bíblia, é interessante que os irmãos utilizem a versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. A gente sempre está orientando dessa forma, porque é a versão que a nossa igreja utiliza para que os irmãos estejam atentos para uma única forma de linguagem, enfim. Então, nós estabelecemos dessa forma. Então, a gente vai estudar, primeiramente, o preâmbulo dos 10 mandamentos, e acerca depois dos 10 mandamentos, a gente vai pontuando algumas concepções acerca dele. Vamos, então, ler o texto. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Aqui, então, ele estabelece o que nós chamamos de preâmbulo, de prefácio dos mandamentos. Por que ele estabelece esse prefácio, esse preâmbulo, essa introdução dos mandamentos? Primeiramente, ele está estabelecendo essa concepção de revelação. Deus foi ao encontro de Moisés no Monte Sinai e se revelou a ele. E revelou aquilo que ele deseja do seu povo. Percebam isso, É a vontade de Deus. Existe a vontade de Deus decretiva, existe a vontade de Deus de desejo, São 2 coisas distintas. Então, os decretos e os desejos. Mas, então, aqui,
ele estabelece essa revelação. Moisés era o representante do povo, então ele não vai como um indivíduo, mas ele vai representando o povo de Deus para então Deus estabelecer de forma oficial os mandamentos. E ele vai assim dizer: eu sou o Senhor. Ele usa vírgula aqui, porque se ele usasse eu sou o Senhor teu Deus, ele estaria dando nome e sobrenome. Mas aí ele diz, eu sou o Senhor. Depois ele diz, teu Deus. Então, o Senhor aqui dá a concepção de posse, de possuir algo, de ter então o controle, o domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida de Moisés e do povo que ele estava representando. Então, primeiramente aqui, esse preâmbulo, essa introdução, ele quer apresentar a Deus. Perceba uma coisa importante ao lidarmos com isso. É porque a obediência, ela não só passa, ela não é um cumprimento de regras sem empatia. Você não obedece a alguém, você não segue alguém de forma natural, sem admirá-lo, sem conhecê-lo, sem reconhecê-lo. Percebe isso? Isso acontece no trabalho, isso acontece na escola, na família. Então, uma liderança é algo que, na verdade, e quando você a segue, não é só algo estabelecido por uma regra, mas você segue também de bom grado. Então, aqui nesse preâmbulo, nessa introdução, ele está lembrando ao povo, e sempre de forma didática, né? Lembrando ao povo quem é Deus. Ele é o Senhor, ele é o governador, ele é rei, ele é sustentador, ele é criador de todas as coisas, ele é dono de todas as coisas. Mas ele vai complementar isso aqui, ele vai dizer, olha, teu Deus, sempre veja as vírgulas, Senhor, dono, governador, sustentador, criador de todas as coisas, teu Deus. Ou seja, aquele ser que está acima de todas as coisas. E teu Deus de uma forma pessoal. Eu não sou esse Deus transcendente, eu sou o Senhor, governador, sustentador, mas eu sou teu Deus. O Deus imanente, o Deus que se preocupa, o Deus que se relaciona com o ser humano. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Aqui primeiramente, Deus é como um pai com um filho. Veja, o pai conhece o filho, a mãe conhece o filho. Deus sabe que ele precisa sempre trazer a memória para o povo. Percebe? O povo sempre precisa ser lembrado daquilo que Deus fez. Precisa voltar. Os pais sempre fazem isso, né, com os filhos, em discussões, e quando o filho está com rebeldia e ele é rebelde, sempre o pai vai lembrar do filho, vai lembrar para o filho o que o pai já fez. Quando você nasceu, quando você era pequeno, quando você precisava disso ou daquilo, ou quando você caiu, ou quando você ficou doente, o pai vai fazer toda essa trajetória. Para quê? Para que o filho alimente no filho o coração de gratidão, um coração de reverência, de obediência, de respeito. Percebe? Não que Deus necessite disso. Aqui não, embora os pais, a gente está fazendo essa comparação, mas embora os pais necessitem, de certa forma, de que os seus
de que o seu ego seja massageado, de que realmente ele seja reconhecido. Deus não precisa disso. Aqui não tem a ver com uma necessidade de Deus, pois o reconhecimento de quem é Deus não beneficia, não aumenta nem diminui a Deus, mas é um benefício para o ser humano. Percebe? Então, que te tirei da terra do Egito, da terra de escravidão, tantos anos como escravo naquela terra. Ele fala isso porque ele a potência de Deus, a onipotência de Deus. Ora, por que ele traz a onipotência de Deus? Porque justamente não havia outro exército que pudesse fazer o que Deus fez, a forma miraculosa que Deus estabeleceu em tirar o povo da terra do Egito, da casa de servidão. E ainda terá, né, e teve nessa história, alguns que queriam voltar ao Egito, que são tão tolos que dizem, eu queria voltar ao Egito. Mas Deus aqui no preâmbulo ele está estabelecendo o seu senhorio, o seu ser, o seu poder, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Ele está dizendo, eu te concedi liberdade. Eu te dei liberdade. Mas o que é interessante, porque ele termina da casa do Egito, te tirei da terra da casa de servidão e te dei liberdade, mas ele começou o preâmbulo, né? Começou o verso de número 2, dizendo, eu sou o Senhor. Ou seja, nós somos escravos de Deus. A diferença, e aí essa é uma concepção importante, e muitos às vezes não querem aceitar essa ideia de ser submisso a Deus, escravo de Cristo. Já pensou você ser escravo de que Ele dá tudo o que você precisa? Que você tem uma liberdade, mas ao mesmo tempo você tem um desejo irresistível de servi-lo e de amá-lo, e que constantemente você é protegido, você é amparado, você é consolado. Imagine você ser escravo de alguém que é o ser mais poderoso do universo. Percebe? Então, muitas vezes o problema, e aqui é uma concepção importante, o problema não é o modelo, porque nós somos escravos de Cristo. O problema é quem é nosso Senhor. Porque se o nosso Senhor é Cristo, o meu estado de estar submisso a Ele, dependente dEle, escravo dEle, é o melhor que poderia existir. Porque Ele me ama a tal ponto que deu a sua vida para me salvar. Percebe isso? Então isso é fundamental para nós compreendermos essa relação que muitas vezes é deturpada em nosso meio. No verso 3, para nós não nos alongarmos tanto e podermos traçar algumas lições dos mandamentos, ele vai trazer assim, não terás outros deuses diante de mim. Aqui é o primeiro mandamento, não terás outros deuses. Aqui não quer dizer que não exista, não quer dizer que exista, perdão, outro Deus. Mas é a concepção de criarmos um Deus no nosso coração. Não terás outros deuses diante de mim. Não substitua o Deus verdadeiro. E aí, esses outros deuses pode ser o trabalho, pode ser a família, pode ser o dinheiro, pode ser várias coisas que tome o lugar de Deus, que tome a primazia de Deus. Por quê? Porque nós somos seres que fomos criados para adorar. E não ter outros deuses diante de mim
Como eu posso não ter outros deuses diante de mim? Conhecendo e reconhecendo quem é o verdadeiro Deus. Não existe o Deus de cada um. Deus é um só. Deus não é relativizado pela percepção de cada indivíduo, mas ele é um fato estabelecido. É isso que Gênesis vai trabalhar no capítulo 1. Ele é estabelecido. Existe um Deus verdadeiro. Existe um único Deus. E não o Deus de cada um. A verdade de cada um. A religião de cada um. Percebe? Então, esse é o estabelecimento muito importante para que eu não tenha outro ídolo, para que eu não tenha um ídolo no coração, para que eu não crie outros deuses. Eu preciso ter a ciência, a consciência de quem Deus é, do que Ele fez por mim. Conhecer e reconhecer a Deus. Isso é fundamental. Verso 4, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhante a algum de que há em cima dos céus. Nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais aos filhos, até a terceira e quarta gerações daqueles que me aborrecem. Aqui ele coloca uma sentença, mas o importante é essa concepção de criar ou estabelecer imagem de Deus. Isso está muito presente na nossa sociedade, seja em figuras, seja em questões cinematográficas, seja em representações quaisquer, sempre estão tentando estabelecer uma imagem de Deus. E a imagem de Deus que nós estamos falando aqui é o Deus triuno, né? Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas da Trindade. Isso não é permitido. Por que não é permitido? Primeiramente, porque Deus é Espírito. A própria palavra fala isso. Então não há como você medir ou mensurar a Deus. Quando você estabelece uma imagem para Deus, você está dizendo que a criação se assemelha ao Criador. Desculpa, que o Criador se assemelha à criação. Você está limitando o Criador. Você está delimitando quem é esse Criador. Então, ele não estabeleceu sua imagem, sua figura. E isso, na verdade, é pecado. Ok? Então, isso também serve para o próprio Jesus Cristo, onde se estabeleceu um padrão de como seria Cristo, né? Isso é pecado. E também não fazer imagem de esculturas, não esculpir, né? Não fazer como o próprio povo de Deus, que esculpiu um bezerro de ouro. Por quê? Porque o ser humano, você já se perguntou, ele tem a necessidade de construir estátuas e monumentos, porque eles precisam ver para crer. É interessante justamente isso, porque eles criam, primeiramente, normalmente a adoração está associada a imagens de pessoas, ou seja, homens adorando outros homens, né? Homens adorando seres semelhantes. E uma outra concepção importante é que como eu posso crer no que eu não vejo?
E isso é muito complicado para o ser humano. Então, isso é incredulidade. O ser humano precisa preencher o seu vazio de ser adorador e, ao mesmo tempo, ele precisa ver este ser para adorar. Então, a fé é um elemento fundamental na caminhada cristã. Mas vamos avançar, nós não vamos entrar em detalhes em alguns aspectos aqui, e ele vai dizer no verso 6, e faço a misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui ele ainda está no mandamento, ele está falando justamente dessa promessa, né? Na verdade, dessa sentença, perdão, dessa sentença, né? Ah, mas eu não quero entrar em detalhes nessa questão da descendência. Aqui ele fala de uma descendência, e ele vai assim também ainda nos dizer, no verso 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Tomar o nome de Deus em vão. Ora, primeiramente, isso é muito comum em nosso meio. O nome de Deus está presente em anedotas, em piadas, em descontração. Nós muitas vezes nos pegamos usando o nome de Deus em momentos indevidos, em momentos que não são cabíveis. Nós também juramos em nome de Deus, fazemos juramentos em nome de Deus e isso é pecado. A tal ponto, isso é tão sério que se nós observarmos o texto hebraico, o nome de Deus ele é estabelecido através do que a gente chama de tetragrama, né? Que é o nome impronunciável de Deus. Os judeus eles têm muito temor em pronunciar o nome de Deus, em usar o nome de Deus no seu dia a dia. Então percebe, aqui ele estabelece esse ponto que também é muito importante. Verso 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás todas as tuas obras, toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no mar, e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Aqui ele vai estabelecer, então, o dia do Senhor, o dia de descanso. Ele remonta para a criação, né? 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, mas no 7º dia ele descansou. Deus estabelece, então, um dia para ser guardado para si. É claro que nesse texto há muitas nuances, mas o ponto principal é que nós devemos nos dedicar ao Senhor. O sábado, na verdade, quer dizer descanso, certo? Shabá, descanso. E o 7º dia, e aí foi chamado de sábado. O 7º dia tem a ver com algo estabelecido da promessa do Messias. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos então a troca para o 1º dia, o domingo, que equivale à ressurreição de Cristo. E aqui ele estabelece o nosso comportamento neste dia. O que eu quero que os amados irmãos entendam é porque muitos têm este dia como sendo um dia pesado. E alguns vão interpretar errado isso. Não, o dia do Senhor não é um dia pesado. Muito pelo contrário, o dia do Senhor é um dia de deleite.
E o que é importante é que este não fazer algo, perceba que ele sempre traz coisas do dia a dia, do dia corriqueiro. É tanto que, por exemplo, os dias de trabalho, eles nem está no sábado nem no domingo. Ele nem está no último dia do judeu e nem está no primeiro dia para o cristianismo. Tamanha a influência do judaico-cristianismo no nosso mundo. Ou seja, estes são dias que não se trabalha teoricamente. São dias que a maioria das pessoas estão em casa, descansando, repousando com a família. Por quê? Da onde isso veio? De uma tradição judaico-cristã. Percebe? Então isso molda a nossa sociedade. Agora, há algo importante aqui. Embora ele trace a concepção de dizer assim, não faça isso, não faça aquilo, não trabalhe, mas a ideia não é uma ideia de você estar inerte. O fato de você não fazer não significa que você não fará nada. Não. Você vai substituir aquelas atividades diárias, corriqueiras, por atividades que elevem, que edifiquem e que lhe traçam um relacionamento com Deus. Você separar esse momento para Deus. Então, acordar cedo para orar, para ler a palavra, se preparar para o culto. E são 2 cultos, certo? Manhã e noite. Depois nós vamos trabalhar sobre isso. Mas o cristão, ele tem, não é opção, certo? Ele tem a obrigação de prestar culto ao Senhor. E esta obrigação, logicamente, não é para ser um peso, mas é um dever e é alegria e é deleite. E ele tem, então, 2 cultos. Um matinal e um noturno. Então, isso é estabelecido. Mas, então, eu tenho esse dia para orar, ler a palavra, me preparar para o culto, fazer devocionais pessoais, com minha família, com a esposa, com filhos. É um dia. Perceba, você tem os outros dias para ir à praia, ir ao cinema, ir ao shopping, fazer qualquer outra coisa. Você tem outros dias para isso. Mas há um dia que Deus pede para você separar para Ele. Isso não quer dizer, veja, o sábado ele não foi constituído, o homem não foi feito por conta do sábado, mas o sábado foi estabelecido por conta do homem. Isso não é terrível para o homem, muito pelo contrário. Deus estabelece um momento de relacionamento com Ele. E algo que é importante, muitas pessoas, elas costumam, ao longo da caminhada cristã, e eu espero em Deus que não seja isso para com vocês, elas começam a relativizar o domingo, elas começam a faltar um culto ou outro, começam a colocar outras coisas como prioridade. E aí o que acontece? Né? Quando o cristão ele não gosta de ir à igreja, de cultuar a Deus, de orar a Deus, de ler a sua palavra, de estabelecer um dia para o Senhor, ele não vai gostar do céu, porque a relação, a tipificação do dia do Senhor é a tipificação daquilo que viveremos na eternidade. Percebe? Então, se eu não tenho deleite, não tenho prazer, não tenho alegria de ir à igreja, de ter aquela expectativa de que chegue o domingo para ouvir a mensagem do Senhor, para cultuar ao Senhor, de mais uma vez voltar para a igreja,
no outro culto, no culto noturno, e mais uma vez cultuar a Deus. Percebe aquela sensação de ser um dia que não acabe, de que cada momento, de que cada hora, de que cada segundo é maravilhoso, é uma sensação extraordinária. É isso que nós temos que ter em nosso coração. Então, essa é a guarda do sábado ou do dia do descanso, ok? Vamos então avançar esse quarto mandamento. Agora vamos entrar nos mandamentos que nós chamamos horizontais. Falamos dos verticais, relação com Deus. Agora vamos para os horizontais, relação com o ser humano. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe aqui significa autoridade. Logicamente, ele estabelece pai e mãe, que é a primeira autoridade de um ser humano estabelecida, né? E a honra aqui é obediência, submissão à autoridade, é entender que este é a autoridade, e aí também tem a ver com autoridade, seja ela eclesiástica, seja ela governamental, seja ela de qualquer esfera, seja ela no trabalho, nós devemos honrar as autoridades. Nós não devemos desejar o mal das autoridades. Nós não devemos nos rebelar contra as autoridades. Percebe isso? E essa ideia de autoridade, de disciplina, de respeito, isso está sendo tolhido da nossa sociedade. Você quer ver um exemplo? O exemplo de sala de aula, onde o professor ele não é mais visto como o mestre, o detentor do conhecimento, mas ele é visto como facilitador do conhecimento. Ele é aquele que compartilha conhecimento. Então o professor ele não tem mais aquela postura e aquela incumbência de autoridade em sala de aula, não. Ele é uma pessoa tanto quanto os alunos. Percebe que isso desconstrói a concepção de autoridade, de disciplina, de hierarquia. E aqui no mandamento está estabelecendo isso. A honrar as autoridades, há uma hierarquia a ser observada, a ser obedecida, a ser honrada, a ser preservada. Então, logicamente que em algum momento nós podemos desobedecer nossos pais? Sim. Quando eles se voltam contra a palavra de Deus. Quando eles se voltam contra o ser de Deus. Quando eles pedem para que façamos coisas que a palavra de Deus não nos instrui. Aí sim, nós devemos desobedecer. Mas no mais, de forma nenhuma. Então, a nossa sociedade perdeu essa concepção de autoridade, essa desconstrução do mestre, daquele que tem autoridade, no caso do professor, aquele que ele detém o conhecimento. E é por isso que nós temos uma sociedade rebelde. Percebe isso? Então isso é terrível. O outro mandamento, no caso, que ele vai trabalhar agora, o sexto mandamento, não matarás ou não assassinarás. Cristo vai estabelecer, lá em Mateus, eu vou falar isso bem rapidamente, não vou para o texto, mas ele vai estabelecer o matarás, primeiramente, não assassinarás. E Cristo vai trazer à luz a verdadeira compreensão da lei, e ele não vai apenas olhar para o ato, mas ele vai olhar para a intenção do coração. Porque ele vai dizer que matar não é só tirar a vida física, mas eu posso matar a reputação de alguém, eu posso assassinar alguém com palavras indevidas, com xingamentos. Percebe? Então, a lei, quando Cristo então nos traz a luz da lei,
ela é muito mais severa do que os fariseus e os escribas pensavam. A lei, ela na verdade, ela não vai naquilo que as mãos fazem, mas a lei, ela julga aquilo que o coração maquina. Então isso é extraordinário, a lei. E aí, quanto mais a gente se aprofunda, a gente vê o quanto a lei nos condena e o quanto precisamos de Cristo em nossas vidas. No verso número 14, não adulterarás. Primeiramente, ele estabelece a relação de casamento para olhar o adultério, né? Casamento entre homem e mulher, e aqui é o entendimento de Deus, porque é estabelecido dessa forma, a gente já tratou sobre isso, que a relação entre homem e mulher revela a relação, a concepção da Trindade, ou seja, o ser uno, mas ao mesmo tempo com função distintas. Ou seja, coigual, coeterno, consubstancial, mas com funções distintas. Assim é a Trindade. Então, o estabelecimento do casamento entre homem e mulher é o estabelecimento, é a tipificação daquilo que representa a Trindade. Fugiu disso, está indo de encontro à criação de Deus. Fugiu disso, é pecado. Fugiu disso, é blasfêmia e é atentar contra o Deus Criador. Nesse aspecto, ele ainda trabalha o aspecto de aliança, porque adulterar também é quebrar aliança, é quebrar o contrato. E adulterar significa também não ser fiel. Não ser fiel. E aqui tem a ver com fidelidade. Mas será que essa relação de adultério só cabe para o casamento? Ou será que ela cabe para a relação com Deus? É tratado na Bíblia que Cristo é o noivo e a igreja é a sua noiva. Imagine se o noivo passasse a olhar para outra noiva, outra mulher. Isso seria traição? Sim, seria traição. Então, a igreja, ela pode cair em um adultério espiritual quando ela começa a olhar para outros deuses, seguir outros caminhos. Percebe? E isso acontece muito em nosso meio. Mas o adultério, ele não é um ato, porque o próprio Cristo, na interpretação da lei, ele vai dizer que se um homem já olhar para uma mulher com pensamentos impuros, ela sendo casada, já adulterou com ela. Então, mais uma vez, ele vai no âmago, né? Ele vai no íntimo do coração. Não a necessidade do ato, mas só o pensamento já nos condena. Percebe como é terrível a lei? Imagine se a lei dos homens pudessem sondar os corações. Quem será que estaria livre ou sem estar pagando uma pena? É por isso que, para dizer que amamos a Cristo, precisamos entender o tamanho do nosso problema. E é isso que a lei faz. Ela traz o tamanho do nosso problema. Nosso problema é terrível. Nosso coração é corrupto. Nosso coração é miserável. Nosso coração é enganoso. Nosso coração é egoísta. E a lei, ela revela tudo isso. Ela nos desnuda e nos traz a necessidade de alguém que cumpra o que eu não posso cumprir, que seja o que eu jamais serei e que faça o que eu jamais terei condições de fazer. Percebe? Então,
não adulterarás, não furtarás, não roubarás, né? Não furtarás. A ideia aqui de roubar, né? De furtar, não desejar aquilo que é do outro, está muito ligado também ao último mandamento, né? Não roubar, a não tirar aquilo que é do outro. Perceba, no Brasil, hoje não, hoje está mais fraco porque não há mais incentivo financeiro para isso, mas nos anos 80, nos anos 90, foi muito comum o movimento dos sem terra no Brasil, muito comum, aonde pessoas que não tinham iam em determinados lugares e se apossavam de propriedades que não eram suas, mas que eram propriedades que não ah, não tinha, digamos assim, serventia, ou não estavam em uso. Acho que essa seria a melhor palavra, né? E se achavam no direito de tomar aquela terra, porque não havia produtividade naquela terra. Veja, assim, e a lei ela deixa muito claro que é o seguinte: o que é meu, o que é seu é seu. Aquilo que é do outro eu não tomo. Não interessa se o outro é negligente, se o outro deveria, com aquilo que Deus o abençoou, abençoar os outros, porque eu não posso tratar de pecado com outro pecado. Percebe? Então aqui a lei estabelece o princípio das garantias individuais, e da propriedade privada. Ele vai tratar mais isso no outro mandamento. Mas percebe? Então nós não podemos usurpar e ter e tomar aquilo que é do outro. Não. E aí ele vai para o verso 16: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A pior coisa que acontece em nosso meio hoje, nós estamos muito vivendo o que chamamos de fake news, né? Você falar uma mentira, você dizer falso de alguém. Ora, veja só, é justamente isso que o mandamento está tratando. Isso acontece muito em nosso meio. Nós primeiro julgamos, condenamos, para depois buscar provas. E isso não existe. Nós julgamos, nós condenamos, nós falamos falsamente contra a pessoa, com dissimulação. Porque um ser falso, ou não dirás falsa testemunha, é também um ser que não é verdadeiro, que falta com a verdade. E quem é o pai da mentira é o próprio Satanás. Esse falso testemunho ele utiliza com Eva. Ele distorce o que Deus ensinou, ele traz um peso maior para o que Deus não deu e alivia aonde Deus concedeu o peso. Ele distorce. Então nós não podemos ser também blasfemadores das outras pessoas. Percebe? Existe uma concepção muito importante no meio legal que é a presunção de inocência. Quando uma pessoa é acusada, ela não tem que provar a sua inocência. Quem acusa prova a culpa da outra pessoa, não o inverso. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa língua, com aquilo que falamos do outro. Porque se nós acusamos o outro, temos que provar. Porque caso não provemos o que achamos, pensamos, julgamos, condenamos o outro, isso é então levantar falso testemunho. E logicamente o teu próximo não só aqueles que estão próximos a nós, né?
a todo ser de igual forma a nós. Verso 17, o último, então, mandamento, o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. A cobiça é o desejo desenfreado de ter o que o outro tem, desejar o que o outro é. Perceba isso. É você, então, ter um sentimento egoísta e, ao mesmo tempo, um sentimento de posse, de controle. E aqui, a cobiça é o fio condutor, porque é através da cobiça que se inicia o pecado original. A cobiça ele é justamente o pino, né, da granada. Você retira para que ela exploda, porque conquanto nós olhamos para os outros mandamentos, eles têm aspectos exteriores, né, externalizados. Quando nós vamos para a cobiça, é algo do íntimo. A cobiça é algo que está no coração, é algo que está brotando e que está sendo nutrido ali dentro. Percebe? E ele então começa: não cobiçarás a casa do teu próximo. Justamente aquela ideia da propriedade privada, a casa do teu próximo, a habitação dele, aonde ele está, o espaço onde ele reside. Percebe? É por isso que, assim, existiam algumas questões mais antigamente que eram interessantes. Por exemplo, eu aprendi muito isso também com a minha família. Assim, você só entrava em uma casa se a pessoa lhe chamasse para entrar, porque é o espaço do outro. Então, eu só entro onde o outro me permite entrar. Eu só vou à casa dele se ele me convidar. Esse é o princípio, porque aquilo é algo de posse dele. Então, eu não entro em um ambiente que o outro não me deixa entrar. Eu não me convido para algo que a pessoa não quer a minha presença. Não posso fazer isso, porque existe a garantia individual. Então, aqui é o estabelecimento da garantia individual. Ou seja, se o outro me chama para entrar, eu entro. Se o outro me fala só da porta, eu não peço para entrar. Percebe? Porque ele tem a garantia. E se eu violo essa garantia, se eu violo esse estabelecimento, eu estou cobiçando de entrar na casa dele e de fazer aquilo que ele não me permite fazer. Percebe isso? Então a cobiça começa da casa com a mulher, e aí vai para o adultério, e aí vai para o furto, o boi, o próximo, porque tudo isso está nutrindo no coração. Na verdade, eu quero ter e ser aquilo que ele é. E é através da cobiça. Por quê? Porque Eva é atraída pelo fruto. Porque Satanás diz que no dia que ela comer, eles seriam iguais a Deus. Percebe? Então, a vontade de ser igual a Deus, ela não cobiçou o fruto, mas ela cobiçou ser o que Deus era. Adão cobiçou ser o que Deus era. Então, meus amados irmãos, que estejamos atentos quanto a isso, que Deus assim nos abençoe e nos dê o discernimento da sua palavra. Tente memorizar esses mandamentos para que eles estejam sempre lhe levando a refletir
sobre aquilo que agrada a Deus, aquilo que alegra ao Senhor, para que também você seja cada vez mais levado a olhar para o seu comportamento, as suas ações, os seus pensamentos, enfim. Isso é muito importante. Ok, meus irmãos, que Deus assim nos abençoe. Vamos orar encerrando esse momento de aula. E eu estarei à disposição dos irmãos, seja aqui no YouTube, seja lá no grupo. Estejam atentos aos nossos comunicados e também ao questionário que eu enviarei para os amados. Ok? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, pela dádiva de ouvir a Tua palavra, de sermos instruídos por ela, de podermos, ó Pai, ser nutridos, ó Senhor, pelas Tuas verdades, e nos faz, ó Deus, caminhar conforme a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por cada um, por cada família. Nos abençoa, nos dirige, nos sustenta. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.